Bom, então vamos iniciar então. Deus Pai, permita que cada um de nós sejamos abençoados, que as nossas energias se fundam no plano espiritual, que cada um de nós seja suficiente para erguer a nossa energia até os nossos mentores, e eles caridosamente que possam abaixar a energia à medida do possível para que possam chegar na afinidade até nós. Que os nossos mentores de estudo estejam presentes, nos abençoe e nos permita o melhor diálogo, o melhor entendimento, os melhores exemplos. E que, se possível, desses exemplos, possamos utilizá-los no nosso dia a dia. Que todo esse aprendizado que nesta vida nos favorece, permita a divulgação da vida eterna, da vida após vida e, principalmente, a oração a tantos irmãos e a orientação daqueles que necessitam e que são muito receptivos a essas orientações. Que possamos assim chegar, Jesus, até Ti, para que possamos cumprir nossos objetivos reencarnatórios. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Bom, então a gente inicia o capítulo 10, né? Que é o sonambulismo torturado. Nós vimos desde o capítulo 8, né? Desde o capítulo 8, a gente viu lá psicofonia sonambúlica, tá? Aí no capítulo 9, possessão, e agora no capítulo 10, sonambulismo torturado. Acredito que até a possessão ali, né, vamos dizer assim, não houve um caso de sonambulismo, mas é um caso assim de incorporação, né, no caso da possessão. E o sonambulismo é uma incorporação, porém, muito conturbada, tá bom? Para quem chegou agora aí, boa noite, tá? Tá como Dionísio, né? Eu lembro, ai meu Deus. Pessoal, eu sou a Kellen Dionísio. Ah, tá. É que Tudo bem? muda o nome, tudo bem, boa noite, tudo bom? Boa noite. Muda o e-mail, aí muda o nickzinho embaixo, né? Os filhos alteram tudo aqui. Normal. Olha só, então a gente começa assim, ó. Dona Eugênia, já lembrando do que aconteceu com a possessão, né? Onde a pessoa foi auxiliada, lembra? Que era o homem que foi com aquela possessão que ele lutava no plano espiritual, tá? Foi ajudado o obsessor e a pessoa estava sendo ajudada na casa espírita, tá? Então, continuando, quem estava ajudando ele, o encarnado, era a Dona Eugênia, tá? E a gente continua desse capítulo lembrando dela naquela oração que ela fez para auxiliar os dois, tá? Aí a gente começa assim, ó. Dona Eugênia socorreu o desencarnado junto dos vigilantes. Então, todos os vigilantes da casa ali foram lá para auxiliar e conduzir a entidade onde seria preciso, tá bom? Nesse momento, oi Martinha, boa noite. Então, nesse momento aqui,
Clementino se aproximou de uma jovem senhora, olha só, uma jovem senhora, em oração, acompanhada por um cavalheiro, e disse, vamos ficar bem atento, ó, favoreceremos a manifestação para fins de estudo no sonambulismo torturado e auxílio ao irmão obsessor. Então vamos lá. Quando começam os trabalhos da casa, os mentores já têm noção, porque ocorre uma sondagem de todo mundo que vai lá, uma sondagem prévia. Então, eles notam a pontinha de arrependimento ou de facilidade para que seja doutrinado ou iniciar a doutrinação do desencarnado e do encarnado. Então, já percebendo que poderia ser feito algo bom, neste caso dessa jovem senhora, ele permitiu com que esse sonambulismo acontecesse para auxiliar os estudos do André Luiz e do Hilário e ajudar principalmente o desencarnado, que já tinha visto uma pontinha, uma brecha de abertura para que pudesse ser ajudado. Então, olha só. A mulher estava acompanhada por seu marido, enlaçado por provação redentora. Então, olha que interessante. Matrimônio por provação redentora. Então, ele estava acompanhando a mulher. Esse capítulo aqui é fantástico, a trama. Eu estou resumindo uma parte longa de parágrafos para a gente poder ter mais brechas para conversar. Tá? Os guardiões permitiram a entrada do desencarnado de perispírito denso e característica de alienação, inquietação, olhar turvo e fisionomia congesta. Eu tento imaginar, mas eu não queria ser um clarividente. Juro pra você. Eu acho que se eu visse uma cena dessa, acho que meu espírito ia embora e meu corpo ia ficar. não tenho cabeça. Acostuma. Mas eu não sei, viu? Nessa vida não vai dar, não. Nessa vida não dá. Então, olha só. Sua aparência, olha isso. Sua aparência causa terror e repugnância, pois, além da cabeça ferida, mostrava úlcera na garganta. Então, uma ulceração na garganta e a cabeça ferida. Então, ele expunha isso. O perispírito expunha, né, do espírito que estava ali, do atormentado. Tá bom? Ao ver a obsidiada, saltou sobre a mulher, que começou a gritar, transfigurada. Olha só. Eu já vi algumas situações dessa, o assistido tendo uma crise repentina. E não entendia. Agora entendo. De repente ele não vê, mas ele sente aquela agonia por dentro, um medo insuportável, e começa a ficar histérico. Olha só. Ele não sabe de onde vem. Ele não vê. E olha a benevolência divina. Imagina se visse. Imaginou? Se visse, né? Não se afastava do corpo, a mulher. Contorcia num abraço fluídico que alteravam seu campo fisiológico. Então, só da presença dele, eles trocavam fluidos, e o fluido dele, né, era sentido na pele dela, no corpo dela. Olha que interessante. Só que, peraí, como que isso acontecia? Através da permissão, da aproximação do obsessor,
para que eles tenham um desenlace e uma reorganização de aproximação amorosa. Olha isso. Você vê que os guardas espirituais permitiram o acesso. Sim, exatamente. Né? Agora, sim, pelo que se passa no livro, eu tirei algumas questõezinhas ali, né? Mas isso acontece em qualquer lugar com ela. Olha só, dentro da casa eles permitiram que isso acontecesse, porque não ia acontecer lá dentro, né? E ele continua, ó, lacrimosa, com um organismo relaxado, respiração sibilante, ou seja, aquela respiração que dá aquele barulhinho fininho, né? E opressa. Sua voz era de um assovio desagradável, incapaz de articular palavras. Bom, vamos lá. O que me veio na mente quando eu estudei essa parte? Ele não tinha uma úlcera na garganta? Eles não trocavam fluidos? Será que ela não sentia a mesma sensação que ele? E quando ia falar, essa sensação mudava fisiologicamente um pouco a sonoridade da voz dela? Por sentir essa ulceração? Me veio à mente isso. Tá? E aí, Raul, o encarnado, né? Um dos médiuns da casa, sob o controle de Clementino, ministrou energias magnéticas sob o tórax, auxiliando a fala. Né? A Sandrinha tá aí, a gente nem falou boa noite para Sandrinha, né? Eu lembrei logo nela aqui, ó, na ação magnética. Oi, Sandrinha. Oi, Albert, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Olha Pelo só, magnetismo, a gente pode induzir ao sonambulismo magnético, ao sono magnético, né? No caso, ao sonambulismo. Eu lembro muito bem, e lembro sempre quando você falava pra gente nos outros estudos, que durante o tratamento de um assistido, você com o conhecimento da glândula pineal, de algumas glândulas do corpo, você induzia através do magnetismo que ela voltasse a funcionar. Sim. Através do magnetismo. É. Olha isso. A gente usa os comandos mentais também, né? E os passes magnéticos. Sim. Então, esse passe aqui foi exatamente, vamos falar assim, a energia para permitir com que todo um instrumento vocal tivesse possibilidade à fala. Possibilidade à fala. Então, aí começa assim, ó. Filha desnaturada. Ele gritando, o obsessor. Criminosa. Nada te salva. Descerás comigo às trevas, para que me partilhes a dor. Não quero socorro, quero estar contigo, para que esteja comigo. Não te perdoarei. Então, o que mais ele deseja? Que ela sinta a dor dele. O que estava acontecendo? Ela sentia toda a dor dele. Tá? Se a gente não lê o capítulo, eu falando dessa forma, a gente já logo imagina um monstro, né? Um monstro, que absurdo, né? Que espírito maldoso, espírito, nossa, do mal, horripilante, né? Das trevas, bababá. Então tá, vamos continuar para que a gente possa entender o que aconteceu. Agora eu vou abrir o PDF e partilhar ele para a gente poder fazer a leitura. Muito interessante. Vamos lá, a hora que chegar vocês me avisam por gentileza, tá? Chegou? Chegou. Obrigadão. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ó. E do pranto convulsivo compassava incompreensivelmente a gargalhada de vingador. Você fala, nossa, é um ser das trevas, né? A gente já está vendo isso. E muitos de quem faz a desobsessão, a gente vê essas coisas acontecendo. A gargalhada
do obsessor ocorrendo, né, diante da reunião, e que muito, né, quem não está preparado assusta. Meu Deus, arrepia até o cabelinho da nuca ali, né, aquele pequenininho, né? Então assim, ó, agora não podíamos saber se estávamos à frente de uma vítima que se lastimava ou de um palhaço que escarnecia. Olha o pensamento do André Luiz. A justiça está em mim, prosseguia Brando por entre sílabos. Sou o advogado de minha própria causa. E a desforra é meu único recurso. Falei, nossa, mas por que ele está com tanto ódio dessa forma assim, né? Raul, sob a inspiração do benfeitor que o acompanhava, passou a falar-lhe dos valores e vantagens da humildade e do perdão. Isso balança, viu, pessoal? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Quando a gente está com ódio de alguém, ódio, você ouve isso de alguém calmo e que você começa a confiar. Você balança? A gente acaba balançando. A gente está nas trevas, a gente é um ser das trevas. Olha só, a gente tem um outro olhar dos obsessores. A gente não é um ser das trevas. Você imagina um ser das trevas mesmo? Um reptiliano, um mago negro. Isso não faz nem cosquinha para ele. Entende? Agora ele balançou. Essa entidade balançou. E aí, olha só. Os valores das vantagens da humildade, do perdão, do entendimento e do amor, procurando renovar-lhe a atitude. E enquanto desenvolvi o trabalho da doutrinação, buscamos contato com o orientador diligente. Ante as nossas primeiras perguntas, Aulus acentuou: é um caso doloroso como a de milhares de criaturas. Vê-se bem, aduziu Hilário, sob forte impressão, que é a nossa própria irmã quem fala e gesticula. É ela que está falando ali. Mas parece que ele não está incorporado. Não falou nada de incorporação. Só falou do enlace e troca fluídica. Olha isso, abraço fluídico. Tá? Sim, aprovou o assistente. Entretanto, encontra-se imantada ao companheiro espiritual, cérebro a cérebro. Aí volta a confirmar que nós estudamos antes, de que o cérebro é o receptor do espírito. Então os nossos pensamentos, eles estão no plano espiritual. E a gente acha que essa cachola aqui fica pensando, está no outro plano. Por isso que cabe tanta coisa lá dentro. Tanta coisa, né? Aqui, o Flaubert, eu fiz uma anotação. Ó. O perispírito do médium capta o pensamento do espírito que passa ao cérebro do médium. Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, acontece a mesma coisa com a gente quando nós estamos pensando. O nosso espírito manda o perispírito, né, manda os fluidos ao cérebro, o cérebro capta e transforma isso em energia física, em energia orgânica, para que ela possa se expressar no corpo. Aí eu até pergunto isso em sala de aula para poder dar uma cutucada nos alunos. Se eu trocar de cérebro, será que eu vou ser o mesmo? Olha que pergunta intrigante. Se eu fizer um transplante de cérebro, se fosse possível, será que eu seria o mesmo? Por essas condições, de repente, André Luiz está nos trazendo, né? E essa constatação energética, se a gente realmente não desencarnar, possivelmente a gente vai usar um novo cérebro simplesmente para receber as informações do espírito de novo, né? Eu uso assim um exemplo bem prático. Se você mudar de computador, de laptop,
Você vai mudar o seu jeito de agir sobre o laptop? A gente tem algumas características que mudam um pouquinho porque tem a configuração dele, né? É isso que eu ia falar, as configurações podem ser diferentes, né? Isso. Mas a gente que está utilizando ele é a gente mesmo, né? Vai ser o mesmo, exatamente. Olha que legal, que interessante, né? Então, assim, ó. Poderá, todavia... Oi, Sol, pode falar. Oi. Fiquei com uma dúvida agora. E quando a pessoa tem um distúrbio mental, ele é físico. Na verdade, o que muda aí? Ó, o que muda, eu acredito que quando tem um distúrbio físico e é necessário para a reencarnação da pessoa, o próprio material genético, como a gente viu nos outros estudos, né, lá em Evolução em Dois Mundos, o próprio material genético muda e muda a configuração de recepção das células. Então, quando chega o estímulo do perispírito, é alterado algo que não chega perfeitamente. Então, acaba sendo um distúrbio tanto mais leve quanto mais grave, mas a recepção se torna um pouco diferente. Quando você toca um instrumento, mesmo você sabendo a música, tem esse exemplo, né? Você sabe a música, você conhece os acordes. Aí você vai utilizar um instrumento com defeito, você não vai tocar música, vai sair uns sons assim que não são, né? O espírito é o músico e o corpo físico, no caso, é o instrumento que tem um problema qualquer. Então, não consegue passar o conhecimento que tem o músico para o instrumento. Mais ou menos isso, né, Flávio? Sim, sim. O André Luiz até usa esse exemplo, né? Do musicista ao violino e um violino desafinado. É isso mesmo. Entendeu, Sol? Então, deve ser por isso que alguns espíritos ficam muito agoniados, porque eles têm assim, as condições normais, mas às vezes o corpo está limitado, então ele acha que ele está prisioneiro daquele corpo, né? Sim. E com isso aí ele fica revoltado. Exato. Aí não sabe como se expressar porque está tudo muito diferente, aí acaba sendo agressivo, né? O que acontece muitas vezes Eu ouvi hoje de uma mulher que trabalhou na APAI, e hoje é vice-diretora da escola, ela fala, eu apanhei muito na APAI, ela falava. Porque eles ficam agressivos, eles não sabem como se expressar, eles acabam sendo muito agressivos, né? E muitos deles são grandões, né? Então acaba dessa forma. Tá bom? Só mais uma coisinha. Imagina também se, porventura, que ela falou assim, o espírito tenta falar, ele é um homem, ele se sente um homem e vai falar através de uma mulher. Ele fica muito bravo também, né? Ou o contrário. Nossa, eu não sou assim e tal. Então, realmente, também é motivo de emoção, bravo, coisa e tal, né? A gente pode se colocar no lugar da pessoa, entendendo a nossa condição, mas não permitindo a normalidade, né? Nossa, pelo amor de Deus. Né? E ele... Oi? Era só para ilustrar mesmo um exemplo de uma situação que eu já presenciei no trabalho, onde o paciente, o espírito estava muito revoltado por ser autista, mas muito mesmo, sabe? Aquela coisa de socar a cabeça, sabe? Ele se rebelava muito. Mas foi tão lindo no final do tratamento, foi da apometria, porque ele, na verdade, o que ele descobriu? Que Jesus amava ele do jeito que ele era. E ele não... Mas foi lindo, sabe? Eu imagino, nossa. Eu imagino. Porque ele acaba se entendendo a condição e a necessidade de estar naquele momento desta forma. Ele entendeu o porquê dele... Aí foi vendo, né, as vidas anteriores, tudo que aconteceu, né, o porquê dele ter vindo
com aquela limitação, porque senão ele não conseguiria vencer as questões que ele, nas encarnações anteriores, ele falhou, digamos assim, né? Sim. Exatamente. Boa. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Flaubert, Oi. eu só assim para ver se eu entendi, no caso do capítulo 8, né, ali havia uma ligação, havia uma ligação da entidade com o cérebro do médium, né? Uhum. Nesse caso aqui, até onde nós estamos, seria como, por exemplo, não sei se é isso que eu entendi, é como se o médium aqui, ou a pessoa tivesse sintonizado, não a médium não, a moça aqui, né? Como se ela tivesse sintonizado, por exemplo, a frequência de rádio está ouvindo o que o lado de lá está falando, mas ela não está, ele não está dentro do cérebro dela, mas ela está captando. Exatamente. Ele pode estar muito próximo, ele está muito próximo a ela, e como é uma troca fluídica constante, e uma afinidade muito grande, a gente vai ver o porquê dessa afinidade tão grande, tá? Ele acaba, vamos falar assim, tomando conta, aí com o auxílio do magnetismo do Clementino, que auxiliou com que ele conseguisse verbalizar, entendeu? Falar o que está acontecendo ali. Mas nesse caso aí ele se liga a ela igual a psicofonia sonambúlica, na hora que ele consegue falar. Ele não comentou se ele se aproximou, se apoiou, não. Ele só falou que tem esse enlace fluídico. Bom, vamos ver o desenrolar. De repente pode ter alguma mensagenzinha subliminar que a gente pode entender essa questão. Tá? É bom. Pode ser? Pode, claro. Mais alguém, pessoal? Vamos seguir? Então vamos lá. Ó. E aí ele continua assim, ó. Poderá, todavia, recordar-se com precisão do que lhe sucede agora? Inquiriu por minha vez, né? Olha só, falando o que está acontecendo. Será que ela vai lembrar? De modo algum. Tem as células do córtex cerebral. Lembra, o córtex cerebral é a parte superficial do cérebro, onde ocorrem as comunicações neurônio a neurônio, tá? Totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose, qual acontece à pessoa magnetizada nas demonstrações comuns de hipnotismo, e passa de imediato a retratar-lhes os desequilíbrios. Olha que interessante, tá? Então, assim, ela está recebendo, por enquanto, ali, o que eu estou entendendo, ele não está incorporado no cérebro com o cérebro dela, é simplesmente o fluido magnético mesmo, tá? E designando a garganta da médium, repentinamente avermelhada, olha só a expressão, né, que o fluido magnético do obsessor causou na pele da pessoa, do obsediado, tá? Não consegue exprimir-se senão em voz rouquenha, quebrando as palavras. Isso porque o nosso irmão torturado, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, compelindo-a a copiar-lhe o modo de ser. Olha o que a gente comentou antes. Lembra? Você vai sentir o que eu sinto, a vontade dele é essa. Mas por que é permitido isso tudo? Agora a gente vai ver, tá? Tão estranhada se revela a associação de ambos, alegou Hilário, que sou levado a indagar de mim mesmo se, na vida comum, não serão eles, a bem dizer, duas almas num só corpo, assim como duas plantas distintas, uma da outra, a se desenvolverem num vaso único. Na experiência diária, vulgar, não será nossa irmã constantemente influenciada de maneira
positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsidia. Olha que legal. Por que de forma positiva? Porque ele quer. Ele impõe essa condição. Aí o Clementino fala, né? Você examina o assunto com acertado critério. Nossa amiga na equipe doméstica é um enigma para os familiares. Moça de notável procedência. Aí eu vou voltar aqui ao meu resuminho para encurtar a história, para a gente poder entender a história dele, tá? Então eu vou interromper aqui o compartilhamento. Olha só. Doente ela, né? Desde a puberdade, visitou vários médicos e realizou até intervenção na tireoide em vão. Olha só. Achando que é um distúrbio tiroidiano da tireoide. Em seguida, conheceu o esposo que a engravidou. Muito cedo. Muito cedo. Mesmo doente, deveria receber a criança, mas, sentindo a aproximação de seu obsessor, interrompeu a gestação com rebeldia e ódio. Mudamos o parâmetro. Olha só. Mudamos o parâmetro. O olhar sobre ele. Essa frustração agravou ainda mais a influência do obsessor, que passou a sofrer múltiplas crises, a aversão pelo marido e sufocamento durante o sono. Choques e insulinas em casas de saúde não ajudaram, fazendo com que o esposo procurasse o espiritismo. Agora a gente começa a falar, vamos se dizer assim, a entrar num tema extremamente delicado. A gente não sabe da história completa, mas ela interrompeu a gravidez. Ela tem o direito? É um livre-arbítrio, mas direito ela não tem. É um livre-arbítrio. Porém, um erro não justifica outro. Possivelmente, ela iria receber essa criança para poder acalmar e voltar aos laços do passado que foram, por algum motivo, desfeitos no amor. Então, alguma coisa aconteceu para que ele voltasse ali. Web, peraí, você está com o microfone mutado. É isso, fechado. Agora sim. Meu Deus, eu fiquei até assim. A gente não sabe, a gente nunca pode julgar uma pessoa, né, vendo um cara assim, porque imagina o estado que ela estava para poder fazer isso, né? Sim. Então, a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas quando agem de uma maneira como essa. A gente sabe que não é certo, não é correto. Sim. Mas, às vezes, o desespero era tão grande. O desespero, exatamente. Né? Que levou ela a fazer isso. Né? Também o desconhecimento, talvez, de que existiu uma vida. Né? Então, como a maioria das pessoas acha que quando você está grávida, você não mantém um espírito dentro de você, você tem um inferno, uma criança. Quer dizer, não é nem uma coisinha. Exatamente, né? É a falta de conhecimento. E vou até um pouco mais profundo. Acontece também do outro lado, do reencarnante sentir medo ou ódio. Isso. E ele mesmo provoca. E ele mesmo provoca o aborto e sai do corpo. Entendeu? Muitas gestações são por aborto espontâneo por esses motivos. Muitos, né? Outros casos ali, o reencarnante necessita do amor dos pais até um certo momento para ele voltar a crer no ser humano de novo. Também.
né? Oh, Isso é o mais bonito ainda. É o mais bonito. é sublime, né? Sim, sim. Eu tenho um irmão mais novo, né? O Everson, que ele teve um aborto, ele e a ex-esposa teve um aborto de um casalzinho de gêmeos, com Oh, 5 meses de gestação. Nossa, eu chorei muito, sabe? E só que assim, eles foi tão... sentiram. Sim, Isso. mas foi tão lindo a situação, que assim, ó, ele queria muito, ela queria muito, né? Aí veio o casal, aí o menininho se enrolou no cordão umbilical, né? Olha só, não foi, né? É. E aí ele faleceu. E não deu 1 hora, a menininha também entrou em Foi trabalho de embora. parto e acabou falecendo na passagem do canal vaginal. Olha que coisa absurda. Mas assim, ó, não, me espera que eu vou também. A gente já tá pronto para Sozinha voltar. eu aqui não fico. Sim, mas sabe, então assim, foi muito bonito. Mas com os olhos, olha só, vamos de novo. Com os olhos do plano espiritual. Se a gente falar isso para qualquer pessoa, vai falar, você é um desalmado, né? Você é frio, como a gente conversou na reunião passada, né? Fala, Sandra. Não, eu ia dizer que eu vi um caso de EQM essa semana passada. Uma pessoa que mora em Portugal, uma senhora, hoje já é de idade, né? E ela fez um aborto, ela foi numa clínica fazer o aborto quando ela era mais jovem. E ela disse que teve, então, uma EQM, né? Uma experiência quase morte, saiu do corpo e tal. E ela diz que estava ali uma entidade perto dela, ela deve ter tido uma parada cardíaca, tá? Não lembro. Mas ela diz que veio uma entidade que ficou ao lado dela, muito amorosa, que apesar de não estar, ela sentia isso, né? Dele não estar aprovando o que ela estava fazendo, ele estava ali amorosamente protegendo, não sei, né? A intenção dele ali. Mas ela sentiu amor, ela sentiu cuidado, ela não Sim. sentiu reprovação, ela não sentiu julgamento, ela não sentiu nada disso. Mas sabe que Então, assim, quem ó, somos isso nós para julgarmos, né? exatamente, mas assim, ó, isso é uma questão, né? Pelo desenrolar que a gente está comentando, a gente está vendo uma questão diferente, né, do que o livro vai apresentar. Porque assim, ela com medo, no desespero, acabou praticando o aborto. E que ele virou obsessor dela. No caso que a Sandra comentou agora, não virou um obsessor, né? Tava amorosamente ali, até não aprovando, mas estava, vamos falar assim, aceitando a situação. Não, então, aí, Flaubert, eu não sei no caso se era o espírito da criança. Alguém estava ali ao lado dela, entendeu? Ela não disse que era o espírito da criança. Alguém estava ali ao lado dela, amorosamente cuidando, ela se sentia cuidada. Entendi. Podia ser o amparador, né? Pode ser o mentor não, Ela voltou o orientador. e concretizou o ato. Ela concretizou, né? Ela fez o aborto, entendeu? Mas ela sentiu isso. E hoje ela, muito mais velha, né? Ela conta que ali na hora, naquele momento, ela queria fazer aquilo, né? Ela não tinha uma outra opção e ela queria fazer aquilo. Às vezes a aparição nessa EQM deveria ser assim, o último aviso, não faça, né? Isso ela podia voltar atrás. Né? Mas assim, não houve um julgamento, não houve uma... Sim. Ela não se sentiu assim, você está fazendo isso, agora você vai sofrer, agora... Não. Era uma livre escolha dela, entendeu? Era o uso do livre-arbítrio mesmo. Entendi. Mas bom, ó, agora aqui a gente vai voltar para a leitura, porque tem muito comentário. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso aí mesmo. Deixa eu voltar para o capítulo aqui.
Sim. Daí eu fico imaginando assim, né? Como vai mudar a programação, né? Desse espírito, né? Porque ela estava Sim, programada para receber esse outro espírito, para exato. poder, né? Exatamente. Juntos Mudança resgatar de alguma coisa, programação. tal, tal. E aí Uhum. vai ter que mudar toda essa programação, né? Então, mas aí assim, a gente fala assim, né? A programação dele com ela. É. Será que não foi permitido que ele se aproximasse para tentar, pelo menos, assim, ajudar ele, já que alterou o plano de reencarnação? Eu Né? acho assim, eles vão ter que se encontrar de uma outra maneira, né? Isso, Uma uma outra outra mulher forma. vai trazê-lo e aí eles vão se encontrar de alguma maneira É, e aí vão, né? de Ou alguma deixar forma, para assim. outra vida, né, Sandra? Uma fica para Também. outra, né? Não sei. Sim, também. Eu queria que você percebesse agora nessa parte que você sublinhou, simbiose. É exatamente Isso. como eles dois estão. É Aham. a simbiose, é o nome correto desse tipo de obsessão, né? Porque, Uhum. vamos dizer assim, eles estão juntos, Entrelaçados. mas entrelaçados É, no a sentido. simbiose, ela é vamos falar assim, como eu vou dizer? A simbiose é uma relação entre dois seres vivos, né? Que ela pode ser vital ou não. Nesse caso não é vital, mas existem casos de obsessões que se você separar o obsessor do obsidiado, ele vai morrer. Ele desencarna. Tamanha é a simbiose. Tamanha é a simbiose, tá? Então olha aqui, ó. Enquanto Silvio e Clementino procurava sossegar a médium e o comunicante, reunidos numa simbiose de extremo desespero, Hilário e eu continuávamos famintos de esclarecimento maior. E se ela conseguisse nova maternidade? Inquiriu o colega, o Hilário. Sim, concordou Aulus, convicto. Semelhante reconquista ser-lhe-á uma bênção. Contudo, pela trama de sentimentos contraditórios em que se emaranhou, na fuga das obrigações que lhe cabem, não pode receber de pronto esse privilégio. Relação causa e efeito. Ó. Então, como a Sandra falou, será que ele vem de uma outra mulher e pode... É uma adoção. De uma tentativa de querer engravidar, não consegue. Aí vai lá e recebe por uma adoção. Tem muito disso. E é mais engraçado que assim, ó. A pessoa tá na fila da adoção, tudo mais ali, aí adota, dá 2 meses engravida. Não é? Bem assim. Ou seja, é pra estar na família. É pra estar junto. Né? Muito, muito, muito legal. Então assim, ó. Lembrei-me de mulheres que se fazem mães nos hospícios. Mas, analisando-me os pensamentos, o orientador explicou. A posição de alienada mental não lhe retira os fatores da natureza, ser mãe, mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos assumidos imprimiu certo desequilíbrio ao centro genésico, que é o sistema reprodutor, tá? Nossas defecções mais íntimas, embora desconhecidas dos outros, prejudicam-nos o veículo sutil, e não podemos trair o tempo nas reparações necessárias, ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. Fortalece ainda mais a relação causa e efeito, tá? A perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se à mente. A vida corpórea é síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamento equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Essa é a questão maior. O equilíbrio da mente é a saúde do corpo. Não adianta ter a saúde do corpo com uma mente desequilibrada.
tá? O serviço de socorro espiritual, porém, continuava inquietante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. A entidade vingadora, jungida a médium, demorava-se contida pelos assessores de Clementino, ao passo que a moça, refletindo-lhes as emoções e os impulsos, tinha o peito arfante e gemia em soluços. Para mim não há recurso, sou um renegado. Perdoa, meu irmão, e o caminho ser-te-á renovado, dizia Raul com inflexão de amor. Desculpando, somos desculpados. Todos temos dívidas. Não se inclinará, porventura, o auxílio para que seja igualmente ajudado? Não posso, chorava o infeliz. E à frente daquele par de espíritos sofredores, num só corpo, Aulus prosseguiu esclarecendo. A fim de examinar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade, torturada, não podemos esquecer das causas do suplício de hoje e se enraizam nas sombras de ontem. Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes que se prendem ao passado remoto e próximo. É o não entendimento. A busca pelo entendimento faz com que as pessoas busquem o tratamento da casa espírita. A necessidade do espírito de tentar entender. Tá? Eu não sei. Eu acho que mais um capítulo vai ficar pela metade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Eu acho que ele vai... Bastante coisa, viu, Flávio? Tem bastante coisa, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que assim, ó, vai ter uma reviravolta agora. Se a gente for parar, a gente vai ter que parar 8h10. Pra gente continuar e fechar o esclarecimento. Vamos fazer assim, então? A gente vai ter que fazer capítulo 1 e capítulo 2 de novo. E aí a gente traz mais informações sobre esse caso aí. Tá? Só para dar um gostinho de quero mais. A gente para nesse ponto. Pode ser? Porque se a gente se alongar demais, eu vou acabar me atrasando para seguir até a escola para aula. Flávio, faz o que for melhor para você, filho. Não, tem que ser melhor para todo mundo. Não, falta 5 minutos do negócio. Tá, então vamos dar uma seguradinha hoje. A gente tem mais tempo para poder elucidar e conversar mais sobre essa questão do aborto, a questão das vidas passadas, do entendimento. A gente pode ter bastante reflexões, tá? Então vamos terminar hoje. E se a gente deixar esses 5 minutinhos para uma limpezinha de casa? O que vocês acham? Pode ser. Aprovam? Vamos lá, então? Pode ser. Então tá bom, que ótimo, que ótimo. Então é o seguinte, eu vou deixar a gravação, porque as pessoas de casa, na hora que terminarem de assistir o capítulo, consigam fazer em casa também. Tá? Alguém pode fazer? A Sandra ou a Hebe? Faz hoje, Hebe. Eu fiz da outra vez. Pode ser? Deixa eu ligar um fundinho para vocês, então. Espera aí. Quem que vai fazer? A Sandra ou a Hebe? A Hebe. Então tá bom. Então Hebe é contigo agora, tá? Fica à vontade. Isso. Nós vamos elevar a Deus, primeiramente, o agradecimento, né? Por podermos estar aqui juntos nesta noite. E esse agradecimento
Vamos pensar em nós como uma lâmpada. Cada um de nós, nesse momento, está se acendendo por dentro, devagar, brilhando, do coração para fora, assim, nós estamos ficando luminosos, cada vez mais, com várias cores do arco-íris. Ficamos luminosos na cor violeta, na cor lilás, na cor rosa. Iluminamos tudo com essas cores e então iniciamos com a branca, a laranja, verde, azul. Cada vez mais o nosso brilho vai se exteriorizando, porque nós estamos ligados ao nosso amparador. Ele está ligado a Jesus, aos propósitos de Jesus. E com essa lâmpada imensa nos nossos corações, nós vamos observando que essas luzes vão enchendo todo o ambiente, iluminando cada pedacinho da nossa sala. Cada vez mais, nós vamos sentindo que essa luz se alastra pela casa inteira, brilhando cada vez mais. E quanto ela vai aumentando, indo para o quintal, nós percebemos que tudo se transforma. O que antes tinha asas, pensamentos negativos, nesse instante se tornam de uma luminosidade, de um sol maravilhoso. E toda energia negativa nesse instante, nós vamos mudar muito, envolvê-la nesse turbilhão. E esse turbilhão vai para o mar da terra para se queimar. Aqui, flores, perfumes, sentimentos bons. Graças a Deus. Muito obrigado. Assim seja.